Vamos lá à nossa segunda aula e eu quero sua total atenção para esse assunto. Total atenção. Crise de ansiedade. Se você adquiriu esse conteúdo, é porque muito provavelmente você sofre com crise de ansiedade ou alguém que você ama, alguém que você gosta, está passando por isso. Ou você quer ter informações para ajudar inúmeras pessoas. Uma primeira informação importante para você, até falando sobre ansiedade, você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? É o número 1 em ansiedade de todo o globo terrestre. É o Brasil. Por isso, se você sofre de ansiedade aqui no Brasil, não é algo incomum. Você não é um extraterrestre, um alienígena, uma pessoa fraca, não. Infelizmente, nós temos condições aqui no Brasil que acentuam a ansiedade sobre o povo brasileiro. Mas, sobre essas condições, a gente fala numa outra oportunidade. Vamos falar sobre crise? Bom, primeira coisa que você tem que entender, como eu falei no vídeo passado, a ansiedade é uma sensação natural e é boa. É uma sensação de preparação para algo. A crise de ansiedade, ela acontece quando a nossa mente identifica que nós estamos diante de alguma ameaça. E diante de uma ameaça, aqui está a ameaça, a nossa mente pensa assim: estou correndo perigo, estou correndo risco de vida. Eu preciso me preparar para uma das duas opções. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Estou correndo risco. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. A ameaça está diante de mim, eu preciso tomar uma decisão. Quando eu estou diante de uma ameaça, me dispara a crise. Por que dispara a crise? Bom, imagina você que o homem das cavernas... Vamos deixar o homem das cavernas quieto. Vamos fazer com a gente aqui no nosso contexto para você entender bem. Imagina que você está andando no campo. E de repente, a alguns metros de você, a 10 metros de você, você visualiza algo que a sua mente diz para você que é uma cobra. E você internaliza aquilo como uma ameaça. Imagina que você está andando e uma cobra ali na frente. Pergunta, o que vai acontecer com os seus batimentos cardíacos? Vai acelerar, não vai? Sua respiração, como é que vai ficar? Você viu uma cobra, como é que vai ficar? Ofegante, tem uma cobra ali. O que vai acontecer na região da sua barriga? Fala pra mim. Não vai, alguns vão ter dor de barriga, outros vão ter uma sensação estranha na barriga. E essa sensação estranha, ela é muito comum, que a gente não consegue nem descrever. Parece que tem um buraco na barriga. Não é isso que vai acontecer? E numa crise de ansiedade, o que acontece com o seu corpo? Seu coração não acelera? Sua respiração não fica ofegante? Você não tem uma sensação estranha na barriga? Você não fica meio perdido sem saber o que fazer, o que vai acontecer? Não é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quando o mecanismo de luta ou de fuga é disparado no nosso organismo, o nosso corpo começa a se preparar para lutar ou para fugir diante da ameaça. É esse mesmo mecanismo de luta ou de fuga que é disparado em nós quando nós temos uma crise de ansiedade. Então, quando disparou a crise de ansiedade, eu sei que disparou em mim meu mecanismo de luta ou de fuga. Eu sei disso. Agora imagina, você está aqui no campo. Vamos voltar ao nosso exemplo. Ali de longe você viu... Vamos voltar ao nosso exemplo. Imagina que você está caminhando aqui no campo. E ali de longe você viu algo que parece ser uma cobra. Disparou o mecanismo de luta ou de fuga, porque a cobra é uma ameaça e você vai ter que ou lutar com ela ou fugir dela. Tá comigo aqui? Deu para entender? Disparou a luta e fuga. Só que aí você se aproximou e você viu que era um pedaço de mangueira velha. Um pedaço velho de mangueira que estava ali e você viu que não era uma cobra. O que acontece com o seu corpo? Em poucos minutos o coração vai voltar a bater normal. A respiração vai ficar normal. Aquela sensação estranha na barriga vai desaparecer. Não é o que vai acontecer?
Por quê? Você viu que a ameaça não era real. Então o seu corpo já entendeu que não precisava se preparar, não precisava daquela descarga de adrenalina para lidar com a situação, porque não tinha ameaça nenhuma. E esse é o ponto-chave que eu quero que você preste muita atenção. Assim como o seu corpo sabe lidar diante de uma ameaça real, como uma cobra, e ele volta ao normal, o seu corpo sabe lidar com uma crise de ansiedade quando ela é disparada. Porque é o mesmo mecanismo de luta ou de fuga que é acionado na crise de ansiedade. Não é fantástico essa informação? Então, presta atenção aqui. Diante disso, cai uma das maiores mentiras da ansiedade. A ansiedade, quando ela é disparada em nós, quando a luta e fuga é disparada em nós, devido à ansiedade, a gente começa a pensar o seguinte: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu tô morrendo. Mas espera aí, se eu aprendi agora que a crise de ansiedade é algo natural, é só o disparo do sistema de luta e fuga, então meu corpo sabe lidar com isso, eu não vou morrer. Você precisa dessa informação. Quando a crise de ansiedade vier sobre você, saiba que você não vai morrer. Essa informação é primordial. Essa foi a informação mais importante que eu recebi quando eu lutava contra a ansiedade, contra a síndrome do pânico. A gente não morre. Não vou perder o controle, não vou ficar louco, não vai... Não. O que aconteceu? E aí qual que é o problema da ansiedade patológica, da síndrome do pânico, por exemplo? Denis, eu consigo entender, se eu ver ali algo que eu acho que é uma cobra, eu consigo entender o meu corpo agir assim. O problema é que a crise de ansiedade comigo, Denis, acontece e eu não estou vendo ameaça nenhuma na minha frente. Não é isso? Não é assim? A gente tá... Vou falar de mim, por exemplo. Eu ia no mercado, estava fazendo compra tranquilo ali com a minha esposa. De repente, parece que eu ia sentindo que a crise estava chegando e a crise chegava, disparava. Sem nenhuma ameaça real aparente. A ameaça não era real. Era uma ameaça que estava na minha mente. E a ameaça começou a ser eu mesmo. Eu achava que eu não conseguiria lidar mais com a minha vida. Eu achava, por exemplo, que eu não tinha força para ficar 1 hora em pé no mercado. Eu achava que eu só tinha segurança dentro da minha própria casa. Fora da minha casa eu estava inseguro. Ou seja, a minha mente começou a projetar várias ameaças. E aí, diante de uma ameaça, o corpo dispara o mecanismo de luta ou de fuga. E aí, deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais comum que eu vejo aqui no consultório são pessoas que chegam com crises e crises de ansiedade. E quando a gente começa a conversar, começa as sessões de terapia, nós vamos conseguindo identificar várias coisas, várias situações em que a pessoa se sente ameaçada de alguma forma. A pessoa está se sentindo ameaçada de perder o emprego, isso é uma ameaça à vida da pessoa. E ela começa a ter ansiedade, porque a ansiedade, diante de uma ameaça, dispara a luta e fuga. A pessoa está se sentindo ameaçada no relacionamento. A pessoa está se sentindo ameaçada com a pandemia. Várias ameaças que as pessoas em geral não associam, mas a mente está associando. E aqui tem uma outra informação espetacular. Só essa informação valeu os R$ 9,97 que você pagou no curso. Essa informação aqui, ó. A sua mente está funcionando perfeitamente para aquilo que ela foi programada. Se a nossa mente foi programada para acionar o luta e fuga diante de uma ameaça para nos preservar, e eu estou projetando que eu estou ameaçado de diversas formas, a mente está funcionando perfeitamente em acionar o luta e fuga. Deu para compreender? Ficou claro para você? Se minha mente foi projetada para acionar o luta e fuga diante de ameaça, e eu acho que eu estou sofrendo ameaça, é normal disparar o luta e fuga. Extremamente normal. Conseguiu compreender que a crise é natural? Que você já teve
crises de ansiedade, vamos esquecer o nome crise, que você já teve o disparo do mecanismo de luta e fuga em outras vezes na sua vida e que seu corpo soube lidar com isso super bem, conseguiu compreender? Conseguiu compreender que é natural, que não vai te matar, não vai te deixar louco? Deu para compreender tudo isso? Essa é só a teoria, que já é extremamente importante. Na próxima aula, eu quero falar para você, então, o que a gente faz na prática. Estou com ansiedade, Denis, o que eu faço? Na próxima aula a gente conversa.